Então, pessoal, bom dia. Desculpem aí a demora. Vamos então estar iniciando agora a aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre combinação simples. É um dos conteúdos que nós estudamos da análise combinatória. Aulas anteriores nós falamos sobre o arranjo simples, sobre a permutação, nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem, conversamos sobre o fatorial. Então, o fatorial é uma ferramenta, de certa forma, ele não faz parte do estudo da análise combinatória, mas ele é uma ferramenta fundamental nessa análise, porque se vocês observarem, todas as formas que nós utilizamos até agora, como podem ser mencionadas aqui, ó, o arranjo, elas fazem parte do escopo, né, do uso do fatorial para poder desenvolver. Então, fazendo uma recapitulação, deixa eu pegar aqui, do que nós estudamos aqui, nós definimos algumas coisas importantes. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, peço a vocês aí um pouquinho de paciência, só para a gente rever aqui. Né? Estudou o arranjo simples. Tá? Nós estudamos a permutação, seja ela simples ou não. Então, eu vou estar mostrando aqui todas as regras. E aí, só para fazer digamos assim, uma amostragem para a gente analisar o crescimento de cada uma das fórmulas que nós vimos até agora e aplicação. No final, quando a gente terminar esse conteúdo, eu vou fazer uma recapitulação com vários exercícios, só para a gente perceber como que a gente usa cada uma dessas, cada um desses, de todo esse material que a gente tem visto, né? Como que a gente de fato vai usar na prática isso aqui. Então, vamos lá. Em aulas anteriores, nós vimos o estudo do arranjo e da permutação, e tem a permutação por repetição, que só está o simples, só para a gente analisar, tá? Então, na primeira aula, a gente viu o seguinte: quando o arranjo, ele é a formação de grupos, de um grupo, em que o número de elementos do grupo que eu estou querendo formar é menor do que o número de elementos que eu tenho no total. Menor ou igual, tá? E aí, a gente faz troca de ordem, isto é, por exemplo, se eu tenho 8 pessoas e eu quero eleger 2 pessoas, tá? Uma para ser, por exemplo, o presidente e a outra para ser o vice-presidente, por exemplo, dessas 8, eu posso escolher uma pessoa para cá e uma pessoa para cá. Então, não há repetição de pessoas, tá? Então, dessas 8 pessoas, eu posso escolher qualquer uma das 8 para ser o presidente, né? E posso escolher qualquer uma das outras 7 para ser o vice-presidente. E aí o arranjo simples fica 8 vezes 7, 42. Claro que aqui eu estou usando uma abordagem, tá, do princípio fundamental da contagem. Eu não estou utilizando a fórmula. A fórmula ficaria assim, ó, eu quero um arranjo de 8 pessoas em que eu vou escolher de 2 em 2. Isso significa dizer o seguinte: se eu tenho 8 candidatos a serem o presidente e o vice, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa situação, eu faria digamos assim, nós faríamos todas as permutações, tá, com 2 candidatos. E aí a gente chegaria ao nosso resultado. A permutação é quando a gente pega todo mundo, os 8, e os 8 fazem parte de tudo. Então, você faz aí a permutação com os 8 ao mesmo tempo. Tá? Isso é a diferença entre o arranjo e a permutação, tá? O arranjo escolhe um número limitado e faz a permutação desse número limitado, enquanto que a permutação não limita números, ele pega todo mundo e aí faz todo o cálculo com todo mundo. Agora a gente vai ver a combinação simples, tá? Então, se a gente tiver um número de elementos no conjunto, tá? Esse conjunto A é o conjunto de onde eu tiro as informações, certo? No caso, concorrência à presidência da República. Então,
o conjunto A vai ser os candidatos que concorrem à presidência. O conjunto A, eu vou tirar os elementos, por exemplo, as cartas de um baralho. Então, o as de espada, o as de ouro, o 7, o 6, o 5 de paus, ouro, copas e espada, eles serão o meu conjunto A, tá? Então, dado o número natural P, e aí nós vamos chamar de combinação simples de N elementos tomado P a P, qualquer subconjunto de A em P elementos. Resumindo, isso aqui está dizendo o seguinte, a combinação é quando eu pego P elementos de um determinado conjunto com N elementos, e eu vou fazer a combinação destes elementos, tá? Então, o número de combinações de N elementos tomado P a P é dado pela seguinte fórmula, ó. A combinação é N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial, tá? Ou seja, não é nada, digamos assim, do outro mundo. Os problemas de combinação, arranjo e permutação, eles são problemáticos para interpretar. Para resolver, é simples. Se você conseguir interpretar e montar a fórmula, resolver é fácil. Porque o que a gente tem que lembrar sempre é a questão que isso aqui, gente, ó, é uma fórmula. Então, se eu souber, tá? Lembrando que na permutação a gente não precisa usar isso aqui, tá? A gente usa só isso aqui, ó, N fatorial. Bom, no final a gente vai fazer esse cálculo, mas é N fatorial. Mas no fundo, gente, nós não precisamos saber de todas as coisas aqui. A gente precisa saber resolver, montar, porque resolver a gente já sabe, né? A gente já sabe fazer conta. A gente viu, por exemplo, esse conteúdo ano passado. Então vamos ver um exemplo aqui, vamos ver vários exemplos aqui para a gente entender como que usa-se a combinação. Olha só, o número de comissões que podem ser formadas escolhendo 3 alunos entre 26 é dado pela combinação dos 26, tá? Escolhendo de 3 em 3. Professor, por que o senhor não pode escolher o arranjo aí? Bom, a gente não pode escolher o arranjo. Por quê? Porque é uma comissão. Uma comissão não tem escrito aqui, por exemplo, que vai ter um como presidente, não tem um como vice, ou seja, não são cargos definidos de um em um, tá? Se fossem, por exemplo, se essa comissão fosse dividida em cargos, um seria o presidente, outro vice, aí nós teríamos uma ordem que seria importante. Então, por exemplo, nós poderíamos colocar o primeiro como presidente, o segundo como vice, o terceiro como tesoureiro, e assim sucessivamente, tá? Como são só três alunos a serem escolhidos, tá? Se essa comissão fosse uma comissão em que elegesse a ordem, seria muito importante que nós fizéssemos o arranjo, porque aí a gente estaria definindo os papéis. Aqui não há definição de papel, tá certo? A diferença entre o arranjo e a combinação, nesse ponto aqui, é que a combinação, por exemplo, se eu tenho o aluno A, o aluno B, o aluno C, no arranjo, isso aqui é diferente do B a C, tá? Por exemplo, Arthur, Beatriz e, sei lá, Carlos. Então, nós temos esses seis alunos aqui. Se eu tenho no arranjo, isso aqui é diferente disso aqui, tá? Na combinação, não. Na combinação, como não existe uma pré-eleição dizendo que o primeiro significa uma coisa, o segundo significa outra coisa, o terceiro significa outra coisa, ou seja, por exemplo, nesse exemplo aqui que fala de comissões, se fossem cargos, aí a gente teria arranjo. Então, os cargos são diferentes. Aqui não, a comissão, todo mundo é igual, tá? Portanto, na combinação, o ABC, ele é a mesma coisa de BAC, tá? Não importa a ordem. Então, aqui na combinação, já fica a dica. A ordem dos elementos não importa, tá? Se a ordem dos elementos for importante, então é arranjo. Mas aí, professor, por que não é permutação? Lembre-se, permutação, para essa questão, eu teria que fazer a permutação dos 26, mas eu só vou escolher 3, tá? Então, não é permutação, porque permutação, ela nos obriga a escolher todos os elementos. Então, não é permutação. Okay? Então, aqui vai ser uma combinação. Vejam aqui, ó, o N ó, é 26, ó, esse 26 aqui é o N, e o
3 aqui é o P, tá? Então, ó, em cima, 26 fatorial, que é o N. Embaixo, ó, o P fatorial, ó, 3. E aí, N menos P. Se o N é 26 e o P é 3, 26 menos 3, ó, 26 menos 3, 23, tá? Aí ele fez o cálculo. Lembrando que aqui o cálculo é feito da seguinte maneira, ó. É 26, tá, gente? Vezes 25, vezes 24, vezes 23 fatorial. Aí o 23 fatorial corta com o 23 fatorial. E esse 3 fatorial aqui fica 3 vezes 2, tá? Que a gente sabe que é 6, tá? Ó, o 6 dá para simplificar com 24. 24 dividido para 6 dá 4. Aí é só multiplicar, ó, 26 vezes 25 vezes 4, 2.600, tá bom? E aí a gente vai ver, né, outros exemplos de combinação para vocês entenderem a aplicação da combinação, tá? Claro, vocês podem dar uma pesquisadinha na internet aí. Vai ter uma enxurrada de exercícios diferentes sobre combinação, uma parte muito importante da análise combinatória, tá? Vamos lá, primeiro exemplo, primeiro exercício aqui que a gente vai estar fazendo, os pontos A, B, C, D, E, F, G e H, 2 a 2 distintos, pertencem a uma circunferência lambda, tá? Ele só chamou aqui de lambda circunferência, só para dizer mesmo, mas o nome dela não vai importar aqui para a gente. Aí ele pergunta o seguinte, ó, obtenha o número de retas determinadas por esses pontos. Aí vamos lá para a geometria básica. Uma reta é determinada por 2 pontos não colineares. Então, quando está aqui, a gente vai perceber o seguinte, por exemplo, vamos fixar o ponto A como sendo o ponto de partida. Então, nós vamos ter a reta AB, nós vamos ter a reta, deixa eu colocar aqui, ó, nós vamos ter a reta AC, tá? Nós vamos ter a reta AD, nós vamos ter a reta AE, AF, AG e AH. Então, ó, só partindo do ponto A, nós vamos ter quantas retas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos partir do ponto B. Do ponto B, nós temos a reta BA, BC, tá? BD, BE, BF, BG e BH. Então, nós vamos ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outras retas, tá? Agora aqui vem um caso importante. A reta, pessoal, a reta AB, tá? Aí a gente escreve assim na matemática, tá? Com a setinha para os dois lados, significa reta. Ela é igual à reta BA, tá bom? Então, como as retas são iguais, não confundir retas com segmentos de reta, tá? E nem, por exemplo, distâncias e tal, que seriam distâncias iguais, só que sentidos contrários, mas aqui é reta. Então, essas duas retas são iguais. E você vai perceber, por exemplo, que o AC vai ser igual ao CA, o HG vai ser igual ao GH, o ED vai ser igual, o ED vai ser igual ao DE. Então, a gente vai ter várias retas iguais aqui. Então, a pergunta seria assim, como que eu resolvo essa questão, já que possuem retas iguais? E aqui você vai perceber o seguinte, ó, nós estamos combinando de dois pontos para formar uma reta, tá? E aí a gente percebeu que nessa questão eu não posso eu não posso fazer o AB e o BA porque eles são iguais, eu só tenho que escolher um deles. Então, já que essa questão nos permite fazer essas escolhas aqui, aí a gente vai perceber que a resposta vai se dar da seguinte maneira. Eu tenho 8 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, na letra A, eu vou fazer aqui do lado, nós vamos fazer uma combinação dos 8 pontos, tá? Tomados de 2 em 2. Por que eu não faço arranjo? Porque eu não posso permitir que seja o AB e o BA. Por quê? Se eu faço o arranjo, vocês vão perceber o seguinte, para a primeira colocação, eu posso escolher 8 dos 8 pontos. E aí, para a segunda colocação, eu posso escolher os 7. Ou seja, 8 vezes 7, 56 arranjos, tá? Só que aqui nesses 56, eu estou contando tanto o AB, quanto o BA, o AC, quanto o CA. Então, a gente vai perceber que não é verdadeira essa resposta. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a combinação. Então, a combinação de 8 tomadas de 2 em 2 é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, tá? Então, agora a gente armou a conta usando a fórmula, tá bom? Essa fórmulazinha aqui.
tá? Aí agora a gente vai fazer o cálculo. Bom, vamos primeiro resolver entre parênteses, teremos 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Lembrando que a gente desenvolve a parte maior, tá? Até o mesmo fatorial embaixo, então fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, e eu não vou fazer o 6 fatorial, porque na verdade nós vamos cortar ele, tá? Então, cortando o 6 fatorial com 6 fatorial, nós vamos ter que a combinação dos 8 elementos, dos 8 pontos, escolhendo de 2 em 2, vai ser 8 vezes 7, 56, tá? Dividido por 2. 56 dividido por 2 vai dar, vai dar 28 retas. Se eu não estiver feito o cálculo errado. Então, 28 retas aí. E aí entra um detalhe importante, ó. Vocês vão observar que o arranjo aqui, ó, já que ele está dividido aqui, já que são 2 pontos aqui, tanto o AB quanto o BA, BC e o CB, HE e H, eles vão estar se repetindo tudo 2 vezes. Então, na verdade, a gente poderia ter feito um arranjo dividido por 2, tá? A gente poderia usar o princípio fundamental da contagem para resolver essa questão. Mas é mais interessante nós aplicarmos a fórmula da combinação, porque ela nos dá a resposta de forma direta, tá? A gente não precisará fazer muito esforço aí para obter o resultado, tá? A gente pode simplesmente aplicar essa fórmula. Já a letra B, ela vai trazer um outro aspecto importante para essa questão. Ela fala o seguinte: qual que é o número de triângulos determinado por esses pontos? Então, o número de triângulos vai ser determinado da seguinte maneira. Para eu fazer os triângulos aqui, eu preciso unir 3 pontos, tá? Então, por exemplo, eu posso unir o ABC, forma um triângulo. O ABD forma um triângulo. E o ABG e assim por diante. Então, a gente vai unindo de 3 em 3 pontos e eu obtenho triângulos, tá? Da mesma forma que as retas, a gente vai ter repetições. Por exemplo, o ABC forma um triângulo, mas o ACB forma outro triângulo, o CBA forma um triângulo, o CAB forma um triângulo, o BAC e o BCA vai formar o mesmo triângulo, na verdade. Todos esses vão formar o mesmo triângulo. Então, não posso fazer arranjo dos 3 pontos, porque, na verdade, no final a gente teria que dividir por 3, né? Porque sempre vai estar repetindo, por 3 não, por 6, na verdade. Porque eles sempre vão estar aí aumentando o número de triângulos. O mesmo triângulo vai ser repetido várias vezes, porque, novamente, se eu falo do triângulo ABC e falo do triângulo BAC, e todas as permutações que eu posso fazer com o ABC, que são 6, a gente vai ter aí vários triângulos com nomes diferentes, mas todos o mesmo triângulo. Então, isso aqui, na letra B também, nós vamos ter que fazer uma combinação dos 8 pontos, só que agora a gente vai nós vamos formar triângulos, e triângulos precisam de 3 pontos, tá? Então, a combinação de 8 tomadas de 3 em 3. Então, isso aqui vai ser 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Percebam que a fórmula é a mesma, tá? Então, a gente vai só substituir na fórmula. Vamos resolver primeiro entre parênteses, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial, porque 8 menos 3 dá 5. Vamos desenvolver os nossos números. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aí a gente para no 5 fatorial para poder cortar com esse. E aí o 3 fatorial nós vamos desenvolver. Ó, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Lembrando, ó, eu falei para vocês que a gente teria que dividir por 6, né? Ó, 3 vezes 2, 6, que é justamente o valor do fatorial. Então a gente pode cortar aqui, ó, esse carinha, 2 vezes 3 dá 6, então eu posso cortar esse daqui com esse, e aí nós temos 8 vezes 7, 56. Então, essa combinação dos 8 pontos tomados de 3 em 3 para formar triângulos, fica igual a 56 triângulos distintos, tá, gente? Caso o nome do triângulo influenciasse, né, a ordem dos pontos influenciasse na formação do triângulo, nós teríamos aí, na verdade, 56 vezes 6, que daria 330, tá? Mais ou menos. Acho que é 330 triângulos, 336 triângulos, mais ou menos aí,
formados, tá? Mas como o nome influencia, então a gente só tem aí 56 triângulos sendo formados nessa questão. Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos lá. Fazer mais uma aqui. Próxima questão. Questão da Mega Sena, olha só. A Mega Sena é um jogo em que a aposta mais alta consiste em escolher 6 números distintos de 1 a 60 e marcar em uma cartela como a que está sendo ilustrada abaixo. O apostador ganha na Mega Sena quando sua aposta contém os 6 números sorteados. A ordem de escolha é irrelevante. Ou seja, se é irrelevante, então a gente pode aplicar os conceitos que nós vamos fazer agora. Considerando essa situação, quantas apostas diferentes desse tipo podem ser feitas, sabendo-se que dos 6 números a serem escolhidos, 3 devem ser ímpares e os demais pares, ou seja, 3 ímpares e 3 pares, tá? Vamos lá, então, fazer essa questão aqui. Bom, a gente vai perceber o seguinte, é de 1 a 60, então, de 1 a 60, nós temos 60 números, como, né, o valor total já fala, né, o final já fala que é 60. Então, a gente vai perceber que desses 60, a metade, que é 30, são ímpar, e a outra metade são pares, tá? Então, a gente vai fazer a seguinte combinação. Vamos começar, por exemplo, pelos números ímpares, tá? Já que de 1 a 60 começa pelos números ímpares. Como que a gente faz começando pelos ímpares? Nós vamos ter uma combinação dos 30 números, observem que a ordem não importa, tá? Dos 30 números, e aí a gente tem que escolher 3 deles. Dos 30 números ímpares, nós temos que escolher 3, tá? Lembrando que nós vamos escolher primeiro, por exemplo, vamos escolher o 1 primeiro, tá? Um ímpar primeiro, depois outro ímpar, depois outro ímpar. Não se repete os números. Então, essa é a combinação de 30 tomado de 3 em 3. Isso aqui nada mais é do que 30 fatorial sobre 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial, tá? Simplificando isso aqui, nós teremos 30 fatorial sobre, observe que a gente nem vai responder, tá? A gente vai deixar na forma de potência. 3 fatorial vezes 30 menos 3, 27 fatorial. Então, desenvolvendo nosso 30 aqui, fica 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27 fatorial, sobre o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 27 fatorial. Aí eu posso cortar o 27 com 27, o 3 vezes 2 é 6, não posso cortar com 30, 30 dividido para 6 dá 5, tá? Então, vai ficar esses termos aqui, ó. Então, nós teremos... se a gente for separar aqui, gente, ó, observem que aqui ó, aparecem só números primos. Ó. Aqui já tem resposta, mas se você observar, só aparecem números primos. Ó, 29, o 7, o 5 e o 2. Então, se você perceber aqui, ó, por exemplo, o 29 ele já é um número primo, mas o 27 ele é 7 vezes 4. Ou seja, o 4 aqui é 2 ao quadrado, tá? Então, resumidamente, tá? A combinação dos 30 números ímpares tomados de 3 em 3, o resultado vai ser, vou colocar na ordem decrescente, 29, 7, o 5 e o 2 ao quadrado, tá? Na mesma ordem que aparece aqui, ó, 29, o 28 se transformou no 7 vezes 4, o 5, eu repeti aqui, ó, 7 vezes 4, que é 2 ao quadrado. Para fazer o dos números pares, a gente vai perceber o quê? Nós vamos perceber que é a combinação também dos 30 números pares em que a gente vai escolher 3 deles. Que aí a resposta a gente já sabe quanto que vai dar a mesma daqui, porque é a mesma combinação, só muda os números. Lembre-se que a combinação de números não é os próprios números que aparecem no cálculo, tá? É a quantidade de números que vão aparecer no cálculo, por isso que são 30 tomados de 3 em 3 e não números ímpares, tá? O 30, por exemplo, é um número par, certo? Só um detalhe. Então, a resposta seria basicamente essa aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, tá? A gente vai pegar os ímpares e multiplicar pelos números de pares, ou seja, nós vamos ter 29 vezes 7 vezes 5 vezes 2 ao quadrado e multiplicar por 29 vezes 7
vezes 5 vezes 2 ao quadrado, tá? Observem que é a mesma aposta, por isso que a gente está juntando os dois. Se fossem apostas diferentes, em cartelas diferentes, nós iríamos somar ao invés de multiplicar, tá? E aí na multiplicação nós vamos obter 29 vezes 29, então fica 29 ao quadrado. 7 vezes 7 dá 7 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado, e 2 à quarta vezes 2 à quarta fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 2 à quarta, e aí a resposta, letra D, como vocês podem ver aqui, tá? Então percebam que essa é uma questão interessante, porque ela não fala do do número, né, em si, da resposta numérica em si, só fala para a gente montar. Essa é uma questão interessante. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo aqui, André. Então, beleza, vamos fazer mais uma aí. Então vamos lá. Próximo exemplo, ele diz o seguinte: responda os itens a seguir. Letra A: de quantas maneiras pode-se formar um grupo de 2 pessoas escolhidas em uma turma de 6, tá? Então, aqui nós vamos pegar, é um grupo de 6 pessoas, então isso aqui, ó, se diz pra gente que o N vale 6, e 2 pessoas, aqui o grupo de 2 pessoas, significa que o P vale 2. Aqui é uma coisa interessante, ó. Aqui percebam o seguinte: o grupo, por exemplo, se eu pego o grupo Aleph e Alessandro, o grupo Aleph e Alessandro é o mesmo grupo de Alessandro e Aleph, tá certo? Então a ordem aí, ela é irrelevante, porque se a gente troca a ordem de quem foi escolhido primeiro, não vai mudar nada. Então não posso usar arranjo, tem que ser combinação. Aqui a combinação vai ser de 6 pessoas, escolhido de 2 em 2, então é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Ou seja, isso aqui vai ser 6. Aí é só resolver o cálculo. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Desenvolvendo de cima, o processo é bem repetitivo, tá, pessoal? Se você perceber depois que você arma a conta, o processo é bem repetitivo aí. Não vai mudar muita coisa, não. Então a gente vai simplificar. O que tiver que simplificar, multiplica. Vai ficar 30 sobre 2, e 30 sobre 2 é 15. Então, por exemplo, escolhendo, se nós tivermos 6 alunos para formar grupos de 2 pessoas, a gente pode formar 15 grupos diferentes, tá? De 2 em 2. A gente pode formar aí 15 grupos diferentes. Vamos lá. E aí a letra B pede o seguinte: de quantas maneiras pode-se formar um grupo de 4 pessoas escolhendo na mesma turma? Agora aqui é uma questão que é interessante, tá? Porque essa questão é para eu poder explicar para vocês uma propriedade bem interessante da combinação, que é o seguinte, ó, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Apesar de não aparecer, eu vou colocar um 0 aqui, tá? Dentro do estudo da combinação, nós temos uma coisa interessante, um teorema, que ele fala o seguinte, ó, que quando eu pego do 0 até o número máximo dos elementos do conjunto, que neste exemplo em particular é 6, a gente vai perceber o seguinte, ó, que existem alguns deles que são complementares, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Agora ele pede para a gente formar com 4 pessoas. Eu vou voltar aqui no primeiro problema aqui, que é essa condição aqui, ó. Com NP nas condições estabelecidas acima, com essa aqui, podemos afirmar que se a combinação de N com um X aqui é igual com o N menos P, então X é igual a P ou X é igual a N menos P. Em outras palavras, para essa questão que a gente está fazendo agora, a combinação que nós vamos calcular aqui vai ser igual à combinação anterior. Vocês vão ver lá já. Ó, a combinação, se eu pego a combinação de 6 agora, escolhendo 4 pessoas para formar grupo.
Então, vai ser 6 fatorial. Eu vou fazer o cálculo aqui bem rápido, só para vocês perceberem que o resultado aqui vai ser o mesmo, tá? E isso aqui é uma consequência que sempre aparece na combinação, independentemente do valor da combinação. E eu vou estar explicando para vocês qual que é esse teorema aí, tá? O resultado vai dar o mesmo, tá? Só escrevendo aqui, só para vocês verem. Corta esse com esse, fica 30 dividido por 2, que é igual a 15. Então a gente vai perceber que existem algumas combinações que elas vão ter o mesmo resultado, tá, gente? Quando o número for par, ó, quando esse númerozinho aqui for par, o número n for par, a gente vai pegar o n com o zero, tá? Eles vão dar a mesma combinação. Por exemplo, se eu fizer a combinação de 6 tomado 6 a 6, vai ser igual a combinação de 0 tomado 0 a 0. De 6, desculpa, de 6 com 0. Se eu pego o 5, ele vai dar igual a combinação com 1, tá? E o 2 vai dar igual a combinação com o 4, como vocês acabaram de ver. A gente chama isso de combinações suplementares, tá? Porque elas vão se completar, vão ter o mesmo resultado. Por exemplo, se ao invés de ter o n igual a 6, se eu tivesse o n igual a 7, ficaria assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí não é o 6 com 0, tá? Agora vai ser o 7 com 0, o 1 com o 6, que eles vão ter a mesma combinação, o 2 com o 5 e o 3 com o 4. Percebam que se eu aumentar aqui e colocar o 8, vai ser o 8 com 0 e assim sucessivamente, tá? Sempre indo das pontas para o interior, você vai completando, eles vão ter a mesma combinação, certo? Então, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver se isso aqui é verdade, ó. Vejam comigo. Primeiro, vamos começar. A combinação do 7 escolhendo 0. Então, isso aqui vai ser 7 fatorial sobre 0 fatorial sobre 7 menos 0 fatorial. Lembre-se que 0 fatorial é 1, tá? Então, isso aqui é 1, então não vai influenciar. Vai ficar 7 fatorial e 7 menos 0 dá 7. 7 dividido para 7 vai dar 1, tá? Se nós fizermos, por exemplo, a combinação de 7 fatorial de 7 tomado 7 a 7, isso aqui vai dar 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 7 menos 7 fatorial. 7 menos 7 dá 0, então fica 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 0 fatorial, só que 0 fatorial é 1, 7 dividido para 7 dá 1. Então, em ambos os casos, o resultado é 1, tá? Por exemplo, se eu escolher, eu vou fazer o do 3 e do 4, só para vocês verem que é verdade também. Não vou fazer de todos, porque né, a gente ainda tem mais um exemplo aqui para a gente estar fazendo. Por exemplo, a combinação dos 7 tomados de 3 em 3 e a combinação dos 7 tomados de 4 em 4. Lembre-se que nesse primeiro termo aqui, logo depois do C, é sempre o valor do N, tá? Nunca é o valor de P. Então tenha esse cuidado. Aqui fica 7 fatorial, e 3 fatorial, e aqui 7 menos 3 fatorial. E aí eu vou explicar para vocês por que isso acontece, tá? Por que sempre vai ser igual. Eu vou explicar para vocês agora. Isso aqui é só, se você observar bem, você vai perceber por que aparecem esses termos, ó. Vejam só comigo, ó. Por que esses dois vão ser iguais? Ó, aqui dentro do parêntese, ó, 7 menos 3 vai dar 4. Então, nós vamos ter 3 fatorial e 4 fatorial embaixo. Aqui dentro do parênteses, 7 menos 4 vai dar 3. Então, vai ficar 4 fatorial e 3 fatorial. Só vai mudar a ordem aqui, ó. Aqui vai ficar 3 e 4. Aqui vai ficar 4 e 3. Por isso que sempre os complementares, os números suplementares aqui, eles vão ser iguais. Porque quando você faz a subtração, ele completa o valor que aparece aqui. Porque, ó, 7 menos 3 dá 4. E 7 menos 4 vai dar 3. 7 menos 5 dá 2. 7 menos 2 dá 5. Então, por isso que, matematicamente, isso sempre vai se completar. Vai ficar, ó, 7 fatorial sobre 3 fatorial sobre 4 fatorial. E aqui é a mesma coisa, ó, 7, só que vai mudar a ordem, ó, 4 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. Então, só muda a ordem, tá?
Caso seja necessário, pessoal, fazer algum cálculo como esse dessa questão aqui, nós não precisamos efetuar o cálculo em si. A gente poderia dizer ó, que 6, a combinação de 6 tomado 4 a 4 vai ser igual à combinação de 6 tomado 2 a 2, ou seja, 15, tá? Então, isso é uma dica que é legal para quando você vai fazer alguma questão aí, por fora, tá? Agora, vamos fazer essa outra questão aqui, ó. De quantas maneiras pode se dividir um grupo de 6 pessoas em 2 grupos com 3 pessoas em cada um? Então, aqui há vai dar uma coisa a mais aí, né? Pra gente fazer. Então, a cada escolha de 3 pessoas, dentre as 6, para formar um grupo, as pessoas não escolhidas formam automaticamente outro grupo, tá? Então, a gente não precisa escolher de maneira separada. Depois que você escolhe um grupo, o outro já fica automaticamente escolhido, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um grupo de 6 pessoas, né? A pessoa A, B, C, D, E, F e F. Na escolha do ABC, por exemplo, o D e F já é automaticamente o outro grupo, tá? Então, a forma que a gente vai calcular aqui é o seguinte, ó, é a combinação das 6 pessoas, tá? Em que eu vou escolher 3. Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, esse resultado aqui é o resultado total. Então, a gente, no final das contas, a gente vai dividir o resultado disso aqui por 2 para poder obter o resultado, tá? Então, vamos lá. A combinação de 6 tomado 3 a 3 é 6 fatorial sobre 3, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Ou seja, isso aqui é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, 6 vezes 4 vezes... 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Esse 3 corta com esse 3. 2 vezes 3 dá 6, então vai sobrar somente o 5 e o 4. 5 vezes 4, 20, tá? Portanto, tá? O número total será de 10, tá, gente? Será 10. Por quê? Porque a gente precisa dividir por 2, tá certo? Porque a gente tem 2 grupos, só que um deles, que seria o grupo restante, ele é sempre escolhido depois que eu escolho o primeiro. Quando eu escolho o primeiro grupo, automaticamente o segundo já é escolhido. Então, por exemplo, se eu tenho 6 alunos, né? O Alessandro, o Aleph, o Arthur, o Brandon e o Derek. E o Enoch, né? 6 alunos. Se eu escolho, por exemplo, o grupo Enoch, Derek e o Arthur, automaticamente o grupo Aleph, Alessandro e Brandon já está escolhido. Então, não preciso escolher de novo. Tá certo? Por isso que a gente divide por 2. Então, o número total será dividido por 2, né? 20 dividido por 2, 10. E vamos para o nosso último exemplo de hoje. De quantas maneiras pode-se dividir um grupo de 6 pessoas em 2 grupos, um formado por 2 pessoas e outro por 4, tá? Agora aqui, vamos ter o seguinte. Quando a gente escolhe um grupo de 2 pessoas, entre as 6, para formar, então, o primeiro grupo, as outras 4, já que não foram escolhidas, automaticamente são escolhidas, tá? Então, por exemplo, se a gente tem o mesmo grupo lá, Alessandro, Aleph, Arthur, Brandon e Derek e Enoch, né? Os seis alunos. Quando eu escolher, por exemplo, o grupo Aleph e Alessandro, automaticamente Brandon, Arthur, Derek e Enoch formam outro grupo. Dessa maneira, a gente não vai precisar fazer o cálculo dos 2 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter a combinação dos 6. Aí eu vou escolher os 2 alunos para o primeiro grupo, tá? Então, aqui vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. A gente já fez esse cálculo na questão 3, tá? Que a gente viu que o resultado deu quanto? Deu 15, tá? Então, o resultado aqui, 15 grupos distintos, tá? 15 grupos distintos. Bom, a diferença
entre as duas questões, a questão anterior e essa questão, já que em ambos os casos a gente tem separação de grupos e que quando a gente tem um grupo, o outro é automaticamente escolhido. Aqui a questão básica de diferença entre essas duas questões é a seguinte: quando você tem um grupo igual, né? Quando você tem um grupo como esse aqui, os dois grupos vão ter quantidade igual de elementos. Então, os grupos formados automaticamente eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar assim, por exemplo, o grupo ABC, ele vai estar, vamos separar assim dois grupos. Então, E, D, E, F. Aqui vale ressaltar a importância da ordem. Quando você faz ABC e DF, se você troca a ordem, por exemplo, se eu escolho o ABC, vai ter esse grupo aqui, aí esse grupo vai ser formado. Depois, se eu escolho o DEF, vocês vão perceber que automaticamente o ABC vai ser escolhido também. Ó. Tá vendo que ele vai ser escolhido duas vezes, o mesmo grupo? Quando se trata de um grupo com número de elementos diferentes, por exemplo, o AB vai sobrar o C, D, E, F. Tá? Não tem como existir outro grupo AB. Não vai aparecer o AB aqui. Se aparecer o AB aqui, por exemplo, AB, CD, aqui vai sobrar o EF. Observem que os grupos não se repetem. Aqui não, ó. Os grupos vão se repetir, ó. Tá vendo aqui? E é por isso que o mesmo grupo vai se repetir duas vezes. Por isso que a gente tem que dividir por 2. Aqui não vai ter como, não precisa dividir por 2, porque os grupos formados nunca serão iguais. Então essa é a diferença entre essas duas questões, apesar de serem bem parecidas, tá? Bom, alguma dúvida até aí? Tranquilo. Então, se está tranquilo, a gente vai estar encerrando agora a gravação. Em seguida, irei fazer